A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, dando graças ao Senhor nosso Deus pela sua bondade e misericórdia, estamos iniciando a nossa quarta e última aula do curso Capacitação para o Serviço Cristão. E nós queremos agradecer a consideração do nosso presidente da Semaderon, pastor Nelson Lutemberg, pela consideração que teve conosco em nos incluir no hall daqueles 10 ministrantes que estão ministrando essas 10 importantes disciplinas que compõem o nosso curso. Agradeço também ao pastor Joel Holder, meu presidente, pelo seu grande incentivo para que eu pudesse cumprir com essa importante responsabilidade. Chegando ao final da nossa disciplina, nós queremos agradecer também a equipe de coordenação do nosso curso, na pessoa do presbítero Luiz Marques, pela paciência, pelo seu equilíbrio aí no tratamento conosco. Nós agradecemos também a equipe de gravação, transmissão dessas aulas, nas pessoas do evangelista Nilson Lutemberg e o irmão Jonathan Prisco e seus assistentes. Meus amados, eu quero vos convidar para a página do nosso manual de número 73, porque a nossa aula tem como tema o papel dos demônios. Nós lembramos que, devido àquela divisão feita pelos editores do módulo, o mesmo assunto entre os dois últimos capítulos, nós faremos uma pequena alteração, incluindo nesta aula as atividades de Satanás, para colocá-lo junto aos demônios, quando estivermos tratando do destino, que é o mesmo. Nós queremos vos convidar para a leitura de um texto bíblico da Palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vos convido para um momento de oração. Ó querido Deus, nosso bendito Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Queremos Te louvar pelo Teu amor e a oportunidade que o Senhor nos está dando. Nós queremos Te pedir compreensão desta palavra santa para nossas vidas. Pai, Te pedimos a Tua bênção pelos nossos alunos, por todos nós, para que estejamos sempre colocando a Tua palavra como regra e fé e prática, Senhor, em nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nós Te pedimos, no nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Meus amados, alguns dos alunos poderão perguntar por que ou para que estudar o papel de Satanás e dos demônios. Não seria melhor evitá-los? Atentemos para estes versículos que nós acabamos de ler. No versículo 10 e o versículo 11 da carta aos Efésios 6, nós observamos que o apóstolo Paulo, para mostrar o tamanho da nossa responsabilidade, ele nos dá a ideia de que a iniciativa deve ser nossa para buscar esse fortalecimento, para buscar esse revestimento. Note nos verbos, fortalecei-vos. O outro, revesti-vos. O verbo denota uma ação que nós mesmos devemos praticar em nós mesmos. No versículo 12, Paulo diz que nós temos que lutar. Então observe, ele revela que nós estamos numa guerra e especifica quem são os inimigos no versículo de número 12. Note que ele fala aí de principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. No versículo 13, ele nos convida
nos mostrando qual o recurso que nós temos para a obtenção da nossa vitória, falando ou recomendando que nós tomemos toda a armadura de Deus. Nos versículos seguintes que nós não lemos, ele descreve as partes dessa armadura, declarando que cada parte tem uma defesa específica para o nosso corpo espiritual. E dentro dessa pergunta que o aluno poderá fazer, da razão de nós estudarmos o papel dos demônios, o papel de Satanás, nós queremos trazer aqui o pensamento de um filósofo do século IV a.C. Ele escreveu A Arte da Guerra e ele estabeleceu a seguinte afirmativa: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Então entendamos a razão pela qual devemos estudar e verificar quem são os nossos inimigos. E afinal de contas, quem são os demônios? Caros alunos, a existência e a origem dos demônios, ela tem sido alvo de muitas especulações. Uma delas, com base no livro apócrifo de Enoque, alguns teólogos criaram a ideia de que os demônios são os espíritos daqueles gigantes, que ele diz que eram homens maus, que foram mortos nas águas do dilúvio, e as almas deles passaram a perseguir o ser humano. Então, segundo eles, esses gigantes eram fruto do relacionamento sexual dos anjos, aqueles filhos de Deus, de Gênesis, no capítulo de número 6. E então os anjos tiveram relacionamento sexual com as filhas dos homens e geraram esses gigantes que eram maus. Isso do pensamento deles, porque olhando o texto bíblico, a gente vê que a Bíblia só afirma que esses gigantes eram guerreiros, que eram fortes. Só porque o versículo posterior a isso diz que Deus, vendo a maldade do ser humano, mandou o dilúvio, ele já liga uma coisa com uma outra. Mas é algo que não tem nexo. Vejam só, se Deus resolveu destruir esses seres humanos, esses gigantes que eram muito maus com as águas do dilúvio, por que Deus deixaria a alma deles para continuar perturbando o povo? Se fosse verdade que isso realmente aconteceu, qual seria a razão que Deus teria para deixar as almas desses gigantes perturbando, né? Então não tem nexo. Essas pessoas, elas rejeitam a ideia de que os demônios são os anjos caídos, porque eles dizem que Judas 6 declara que os anjos que pecaram estão em prisões eternas. Mas, caros alunos, a gente sabe, está bem claro na Bíblia, na palavra de Deus, que nem todos os anjos caídos estão presos. A prova disso é que Satanás está solto, e o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele declara que ele anda em derredor, procurando a quem tragar. Então, por que Deus prenderia todos os anjos caídos e deixaria o seu chefe solto, né? Essa é a grande pergunta. Eles também não concordam que os demônios sejam anjos caídos, porque afirmam que na Bíblia não tem nenhuma referência declarando isso. Só que na Bíblia também não tem nenhuma referência negando isso. E tem muitas inferências, quase referências, que nos fazem entender que de fato os demônios são os anjos caídos. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, um dos versículos que nós lemos, nós observamos o apóstolo Paulo falando em ciladas. Veja o versículo. Ciladas do diabo. Então, falando de hostes, é claro que quando se fala de hostes, se fala de exército, se fala de tropa. E Paulo diz hostes espirituais da maldade. No dicionário teológico de Andrade, ele diz que daimon, que é demônio, do grego, são entidades espirituais que compõem as hostes de Satanás. É o que a gente vê no versículo 12
do capítulo 6 da carta aos Efésios que nós acabamos de ler. Então, eles são cognominados anjos do mal e têm a finalidade de prejudicar a obra de Deus. Então, a gente vê nesse versículo 11 e 12 que nós lemos, a ideia de hostes e de anjos, da maldade espiritual da maldade. Jesus também, em Mateus 25, no versículo 41, no seu sermão profético, ele disse, então dirá aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note a expressão de Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, é descrita uma batalha angelical no fim dos tempos entre Miguel e os seus anjos e o diabo e seus anjos. Então são anjos do mal, são espíritos enganadores que objetivam prejudicar a obra de Deus, promovendo o pecado. Cabral os identificou como sendo aquela grande multidão, ou aquele 1/3 de anjos que Satanás arrastou na sua obediência. Então a nossa crença é essa, eles são identificados com esses anjos que foram arrastados por Satanás no seu pecado. E o pastor Helenay Cabral, ele também classifica esses anjos em duas classes. Ele diz os anjos prisioneiros, esses que são, ou que estão descritos em Judas 6, que Deus os reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo, e os livres também. Por exemplo, aqueles demônios que eram legião e que Jesus expulsou do Gadareno. Eles estavam livres, porque quando Jesus foi expulsá-los, eles até pediram para não ser mandados para o abismo. Então eles estavam livres. O crente não pode temer, meus amados, essa é a instrução. Nós devemos, no serviço cristão, trabalhar na consciência da afirmativa do salmista, de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de cada um de nós. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, está declarado que Jesus deu-lhes poder aos discípulos, e consequentemente isso a nós também, sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Então nós também recebemos a graça e o poder para expulsar os demônios. Quem são esses demônios? Nós observamos que são seres angelicais caídos que se opuseram e continuam se opondo contra Deus, contra o seu povo e contra o projeto de Deus da redenção da humanidade. Eles combatem contra a igreja. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, ele diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim, noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo está sempre se referindo a estes demônios, com certeza esses espíritos do mal que seguem a Satanás e que ampliam a atuação dele no meio da humanidade. Esses anjos caídos, esses demônios, eles são instruídos por Satanás e desenvolvem atividades da mesma natureza das atividades dele. Vejamos algumas das atividades do nosso inimigo. Ele é semeador de joio entre o trigo de Deus. Foi o Senhor Jesus quem descreveu isso. Está escrito em Mateus capítulo 13 e o versículo de número 24. Como ele não pode impedir a obra de Deus, ele tenta atrapalhar a edificação desse reino. A advertência do Senhor para nós aqui, para nós do serviço cristão, é a vigilância. Jesus disse, os homens semeadores dormiram. Aí veio o inimigo e semeou o joio. Ele é um pervertedor da palavra. Ele deturpou os valores. Começou isso lá no Jardim do Éden, para Eva. Foi assim que Deus falou, e aí despertou um desejo impróprio no coração de Eva. Ele é causador de prejuízo nos trabalhos dos servos de Deus.
Ele tentou atrapalhar a assistência presencial de Paulo à igreja de Tessalônica, mas não perturbou, porque Paulo não foi presencialmente, disse que foi atrapalhado várias vezes, mas ele foi através das suas missivas. Ele deu assistência através das suas cartas. Ele é causador de cegueira nos homens para a verdade. O apóstolo Paulo declarou isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Só que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, nós, como luz, precisamos brilhar e eliminar essa cegueira que Satanás produz na vida das pessoas. Ele é roubador também da palavra dos corações dos homens. E Jesus explicou de que maneira é que ele rouba a palavra, ele dificulta o entendimento dessa palavra. Então, se Jesus explicou, nos revelando que alguma coisa nós, do serviço cristão, poderemos fazer para eliminar essa tentativa de Satanás de roubar a palavra do coração das pessoas. Ele também é armador de laços para os homens. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele deu uma instrução para que Timóteo tratasse aqueles revoltados lá com brandura, com mansidão, com o objetivo de que, de repente, causasse um arrependimento neles e eles tornassem e se livrassem, disse o apóstolo Paulo, desprendendo-se dos laços do diabo. Então ele também arma laços para atrapalhar a salvação das pessoas. Ele é minador da santidade do lar. Foi o apóstolo Paulo também que escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, ele advertiu aos casais que não se privem do relacionamento conjugal, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ele é incitador também da transgressão da santidade de Deus. Ele tenta na mente das pessoas, ele incentivou Davi a se orgulhar, a produzir um orgulho nacional em Davi, de modo que Davi mandou contar quantos soldados tinham, mas houve uma reprovação da parte de Deus, mas foi uma tentação de Satanás, porque ele é um incitador da transgressão à santidade de Deus. E quais são os papéis dos demônios, então, meus nobres alunos? Eles tentam promover a separação do povo de Deus. Paulo sabia disso e então declarou que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Ele declarou também que, quando ele tratou da inseparabilidade de nós, do amor de Deus, ele disse, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nos poderá separar do amor de Deus. Então note que Paulo fez essa afirmativa que seres poderosos jamais poderão nos separar de Deus e com certeza não são anjos bons, porque os anjos colaboram para que o amor de Deus seja cada vez expandido na terra. Qual é então a nossa segurança, meus amados irmãos? Naquilo que Jesus falou. Ele disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Não é que bênção trabalhar no serviço cristão, porque nós temos a segurança daquilo que o Senhor Jesus Cristo garantiu para nós. Eles também fazem oposição aos santos. Olha, Daniel orava e jejuava enquanto travava uma batalha espiritual de grandes proporções. A Bíblia diz que ele pedia resposta do Senhor. E Deus mandou a resposta através de um anjo. Mas um anjo personificado aí no príncipe da Pérsia tentou atrapalhar a chegada da resposta. Aí Deus mandou o arcanjo Miguel para socorrer, para que a resposta da oração de Daniel chegasse. Então, o que nós entendemos é que no nosso dia a dia, meus amados alunos, muitas batalhas invisíveis são travadas na esfera espiritual a nosso favor. E todas são vencidas pela superioridade dos anjos que estão ao nosso redor, nos dando essa garantia. Glória a Deus. Eles também afligem os servos de Deus. Olha o versículo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne. Paulo utilizou uma metáfora do espinho. Um espinho é alguma coisa que perturba o tempo todo. Quem tem um no pé não esquece durante as suas andanças.
e Paulo o denominou de um mensageiro de Satanás para os bofetear, mas ele declarou a razão, a fim de não me exaltar. Então nós sabemos que mesmo perturbados por algum servo de Satanás, a gente tem a segurança de que qualquer sofrimento que venhamos a ter, que for imposto ao crente, é permitido por Deus e é por ele limitado. E sempre resultará em bênção na vida dele. Não esqueçamos do que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele disse: não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Eles executam os propósitos de Satanás. Observemos no livro de Mateus 25, 41, aliás, Mateus 25, 31 e 32, quando Jesus tratou do destino daqueles que são colocados à sua esquerda e à sua direita, no finalzinho do versículo 41, Jesus disse que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, então para o diabo e seus ministros. Então os demônios executam os propósitos de Satanás. Eles armam ciladas aos servos de Deus. A cilada, ela já traz em si a ideia de surpreender o inimigo, né? Uma tocaia. Mas Paulo aqui ainda adjetivou essa cilada. Ele disse astutas ciladas para nos advertir. Só que ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, dizendo o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, meus amados, nós percebemos e verificamos nestes versículos que o nosso inimigo, através dos seus demônios, eles armam ciladas para o servo de Deus. Outro papel dos demônios, eles mostram constantemente inimizade contra Deus. Desde o momento que eles se rebelaram lá no início, juntamente com o seu chefe, Satanás, eles se tornaram inimigos de Deus e, consequentemente, inimigos da igreja, inimigos dos crentes. Eles enganam as pessoas e tentam impedi-las de serem salvas. Outro papel dos demônios é que eles se mostram constantemente inimigos de Deus. Eles têm inimizade constante. Desde o momento que eles se rebelaram junto com o seu chefe, eles passaram a ser inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigo dos crentes. E eles atrapalham o serviço cristão, tentando impedir as pessoas para que elas não sejam alcançadas pelo Evangelho. Marcos declara que Jesus expeliu muitos demônios, não lhes permitindo nem que falassem, porque eles sabiam quem era Jesus. E Jesus ordenou: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, e purificar os leprosos e expulsar os demônios. O Senhor Jesus deu essa ordem a todos nós. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8. E também está declarado no capítulo 10, versículo 1 do mesmo evangelho, que Jesus deu autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Então, outro papel deles é que possui as pessoas e até mesmo animais. Meus amados, que triste. Eles covardemente invadem a personalidade do ser humano sem Deus. Note, do ser humano sem Deus. Eles mudam o comportamento da pessoa, muda a voz, muda a aparência física, faz a pessoa praticar atos irracionais nessa possessão. E isso jamais acontecerá com um crente cheio do Espírito Santo. Vejamos alguns versículos que nos atestam isso. Olha, Mateus capítulo 4, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Olha o outro versículo aí, Lucas capítulo 8. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos
e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Estes versículos, meus nobres alunos, para nós, eles comprovam que há, sim, a possessão demoníaca. Mas algumas pessoas, ditos evangélicos, discordam, declarando que não há possessão, que esses casos, tudo é caso de enfermidade. Por isso que a Bíblia declara que Jesus os curava. Agora, vejamos esses outros versículos aqui. Estes versículos que nós vamos colocar aqui agora não deixam dúvidas. Olha só. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, isso aqui é os demônios do Gadareno, manda-nos para aqueles porcos. Ó, enfermidade não fala. E se quer ordem específica a respeito dos demônios, vejamos Mateus 10. E indo pregai, e curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Então aqui há um verbo específico para isso. Para aqueles que acham que os demônios são enfermidades, Jesus distinguiu bastante. Em Atos capítulo 8 e versículo 7, a Bíblia declara que os demônios saíam das pessoas clamando em alta voz. E também declara que muitos paralíticos e coxos eram curados, distinguindo uma coisa da outra. Em em Atos capítulo 16, nós observamos o caso daquela jovem endemoninhada que perturbava o apóstolo Paulo e ele expulsou o demônio dela em nome de Jesus. Eles causam males na alma. Olha o caso de Ananias e Safira, né? Eles tentaram enganar o pastor dizendo que a oferta era maior do que o que realmente era. E a palavra que Pedro deu a Ananias foi essa: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Eles atingem as pessoas também na possessão do corpo. Olha aí, estes versículos que nós estamos vendo aqui mostram o caso de uma deformidade física causada pela escravidão dos demônios. Evidentemente que quando Jesus disse, estais livres da tua enfermidade, esses que concordam com essa afirmativa que acabamos de fazer, vão querer respaldo. Mas observe que Jesus disse, depois dessa afirmativa, ele disse, não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão que Satanás mantinha presa há 18 anos? Aí já desfaz todo o pensamento contrário ao fato de que a mulher tinha, de fato, demônios ali, deformando o seu corpo. Eles causam males nas possessões também, das possessões terrenas dos seres humanos. Jó é um grande exemplo disso. Olha, os bois, as jumentas, os camelos, até os filhos, né, foram eliminados por uma ação de Satanás. E aqui neste versículo, os suinicultores de Gadara tiveram um grande prejuízo. Quem quiser saber o tamanho, é só multiplicar aí quase 2.000 porcos pelo peso de um porco normal e pelo preço da carne de porco que está hoje, vê o tamanho do prejuízo que eles deram para aquelas pessoas. A pena que aquelas pessoas não valorizaram aquele moço que foi totalmente livre e que Jesus o libertou, retirando esses demônios. Atualmente, meus amados irmãos, nessa crise que nós estamos atravessando, muitas pessoas sem Deus tiveram seus bens destruídos e o inimigo tem se aproveitado, agindo, querendo levá-las ao suicídio, querendo destruir completamente a vida dessas pessoas. Glória a Deus pela assistência que deu e tem dado a nossa Semaderon com o projeto Missão Refúgio para estas pessoas. Eles também procuram a destruição do homem. Pedro usou a metáfora do leão. Note aí neste versículo, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, como leão, ele procura tragar, ele procura devorar. Eles investem com fúria também na igreja de Cristo. Olha, a nossa luta é constante. A nossa luta é constante porque os ataques também são constantes, né, das hostes espirituais do mal. Mas Jesus declarou a nossa vitória. Olha o finalzinho do versículo de Mateus 16 e 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eles também tentam atrapalhar a aceitação do evangelho. Nessa passagem que nós citamos agora há pouco, Paulo e Silas estavam ali para pregar o evangelho.
E aquela moça endemoniada, ela não estava falando mentira, ela estava falando a verdade. Ela seguia Paulo, perturbando e dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, não. Mas a intenção dela, a intenção do demônio era má. Os demônios estavam ali querendo jogar, atrapalhar a salvação das pessoas. E Paulo discerniu isso, expulsou o demônio dela. Paulo ficou perturbado, Paulo identificou, ele teve o discernimento do Espírito, o mesmo discernimento que nós devemos procurar, que nós devemos, na realidade, procurar nesse serviço cristão, na pregação do Evangelho. Na realidade, a estratégia do inimigo era, depois que Paulo e Sila tivessem saído, eles dizerem, estamos juntos, né? Nós, Paulo e Sila, somos a mesma coisa e continuar trabalhando, atrapalhando a salvação das pessoas. Mas Paulo teve esse discernimento e os expulsou. Eles disseminam também doutrinas falsas. Jesus, na sua parábola, ele nos advertiu a vigiar. Ele disse que a nossa arma é a vigilância. Ele disse que os que estavam semeando dormiram. Então, nós precisamos entender que o inimigo é mestre em adulterar a palavra de Deus e nós devemos, com todo o nosso capricho, nosso interesse, nos mantermos leais à palavra de Deus na totalidade daquilo que ela nos instrui, daquilo que ela nos fala. E por isso nós somos protegidos. O inimigo semeou o joio. Nós devemos vigiar para que Satanás não dissemine falsas doutrinas onde estivermos trabalhando. Eles tentam impedir também as orações dos crentes. Nós já falamos em algumas situações, olhando por outros prismas, mas veja que Daniel, muito triste, se humilhou, orou, jejuou por 3 semanas, querendo saber aquilo que estava se passando, ia se passar com o seu povo, e Deus mandou a resposta, mas as hostes espirituais do mal, através daquele personagem lá, príncipe da Pérsia, que era um demônio, tentou impedir, mas a vitória foi de Daniel. Meus amados, a nossa garantia é o que a Bíblia nos traz como certeza. O apóstolo Paulo, recebendo a grande confiança da parte de Deus, ele fez um desafio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Ele disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E depois, em voz retumbante, ele disse, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso trunfo, é o nosso triunfo vitorioso. Ele nos providenciou recursos especiais. E que recursos são esses? Vamos ver. Olha aí, Tiago capítulo 4, versículo 7. A sujeição a Deus e a resistência ao diabo. É um dos nossos triunfos. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A sobriedade também e a vigilância, Pedro 5,8. Pedro disse, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O exercício da coragem, do auxílio divino, nós não precisamos temer, é só nos fortalecermos, só nos revestirmos do poder de Deus. Paulo falou sobre a armadura de Deus e descreveu cada parte dela, nos mostrando quais são os recursos que nós temos para vencer o inimigo. Olha, a verdade é a couraça da justiça. O crente nunca deve se haver com mentira em qualquer situação. Cingindo os lombos com a verdade é estar sempre nela. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O escudo da fé, olha aí, a Bíblia diz, para apagar os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação também, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a oração contínua. Observem o que Paulo nos recomenda. Vigiando nisso com perseverança. Meus amados irmãos, se nós não vigiarmos, a gente não ora. Pelo menos não ora o suficiente. Agora vamos ver o destino de Satanás e os demônios. O julgamento de toda criatura e a condenação dos ímpios é um dos assuntos mais mencionados na Bíblia, né? Só que essa condenação também se aplica aos anjos decaídos. Eles serão julgados. A palavra de Deus é bem clara nisso. Vejam que Mateus 25, 41, Jesus falou, todos serão julgados e sem apelação
condenados ao fogo eterno. Jesus disse que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, nós sabemos pelo o estudo da Bíblia, a palavra de Deus, que o destino deles é o lago de fogo, Satanás e os seus demônios. E eles têm sofrido muitas derrotas e julgamentos no transcorrer da história. Vamos ver as contínuas derrotas e julgamentos de Satanás. A igreja de Cristo, nessa batalha espiritual, já tem vitória garantida, porque o nosso inimigo, o destino dele já foi traçado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. Foi Jesus que conseguiu essa vitória para cada um de nós. E, portanto, nós podemos confiar, porque o Senhor Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele trouxe para nós a redenção e Satanás tem conhecimento do seu destino. Os seus demônios também têm consciência desse destino. Olhando um pouco no slide anterior, para declarar que Satanás sabe do seu destino, olha o versículo, Apocalipse capítulo 12 e versículo 12. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E os demônios também têm consciência. Olha os discípulos, ou melhor, os demônios que estavam naquele gadareno, quando Jesus chegou perto, ele disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, tu vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então eles também têm consciência de que sofrerão o juízo eterno. E Deus é soberano sobre tudo e a gente observa na Bíblia que são muitas as derrotas de Satanás. Vamos ver a primeira derrota que Satanás sofreu, foi na expulsão do céu de glória. Quando ele se rebelou com um terço dos anjos, através da soberba, ele perdeu o direito da habitação nos céus, na presença de Deus. E a partir daí se tornou inimigo de Deus e inimigo da raça humana. O segundo Cabral, nós colocamos no nosso material aí, a passagem bíblica lá do livro de Gênesis, foi uma condenação que tinha um juízo, um aspecto salvífico para a mulher, para o ser humano, um aspecto redentor, só que para Satanás foi um juízo vingativo e punitivo. Olha o que Pilman declara. Ele diz que o castigo da serpente no pó da terra era um vislumbre profético da degradação e derrota final de Satanás, a velha serpente. Nós já vimos e falamos algumas vezes, mas na resposta da oração de Daniel, nós verificamos Satanás, seu demônio, sofrendo uma derrota nas regiões celestiais causada pelo arcanjo Miguel. No Calvário, a derrota de Satanás foi especialmente no Calvário. O decreto do descendente da mulher de Gênesis 3,15, quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e aí ele falou de esmagar a cabeça de Satanás e ela feria o calcanhar. Então aquela promessa já de derrota dele se completou na cruz. Olha o que o profeta Isaías profetizou, Isaías 49. Por certo que os presos se tirarão ao valente e a presa do tirano escapará. E Lucas 11, Jesus se colocou como esse valente. O valente que é mais valente do que o outro e entra, invade e toma, e foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. É tanto que o autor da carta aos Hebreus diz que a obra de Jesus Cristo aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, 14. E Paulo, aos Colossenses, escreveu que ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Na visão de João, no livro de Apocalipse, ele bradou, olhando para aquilo que fez Jesus: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Então, no Calvário, Satanás sofreu uma grande derrota. Na grande tribulação, ele também sofrerá uma grande derrota. A Bíblia menciona, está escrito no livro de Apocalipse, que Satanás e os seus demônios brigarão ou guerrearão contra Miguel, o arcanjo, e ele os expulsará dos céus siderais onde eles estão hoje, né?
nas regiões celestiais, que a Bíblia diz, né? A nossa luta não é contra a carne, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esses céus siderais que hoje ocupam ou são ocupados por esses inimigos, na grande tribulação, eles sofrerão uma expulsão. Olha o versículo aí, 12, 7 a 9, eu não vou lê-lo, porque ele é muito longo, mas nessa batalha, Miguel expulsou eles vieram para a terra. E aí, aqui na terra, na grande tribulação, não aconselhamos nenhum crente a querer ficar aqui. Um dia desse, um determinado irmão disse que na grande tribulação vai ter mais presença do Espírito Santo do que agora, na época da igreja, e ficou assim quase como se fosse um conselho para, se alguém quisesse ficar, seria bom. Mas olha, quando o diabo for expulso das regiões celestiais e vier para a terra, vai acontecer coisas terríveis. Fora os juízos que os anjos santos de Deus já estarão imprimindo na terra para condenar a Satanás e os seus anjos, eles também estarão realizando coisas terríveis aqui na terra. E olha o que o versículo diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Outra derrota no milênio, imediatamente após o arrebatamento da igreja, Satanás sofrerá também essa derrota. No período da grande tribulação surgirá o anticristo, a besta, que é um agente de Satanás que fará aquela confederação de 10 nações que, sem dúvida alguma, nós veremos na próxima matéria, escatologia, que vai ser ministrada daqui a pouco. E também surgirá o falso profeta, que é o aliado do anticristo, que comandará aquela falsa igreja mundial, que fará sinais extraordinários, né? Apocalipse 13:13 diz que ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo ele fará descer do céu à vista dos homens. E então, no Armagedon, já no fim da grande tribulação, esse anticristo investirá e lutará contra Israel e se dirigirá com toda a força para a destruição de Israel. E aquele um terço que o livro de Apocalipse revela, e Daniel também, ele clamará ao Senhor, e aí visivelmente Jesus descerá com seus santos, todo mundo verá isso aí, e aí o que acontece? A palavra que sair da boca do Senhor eliminará os exércitos do anticristo. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e Satanás será aprisionado por um período de 1000 anos. Outra derrota que ele sofrerá na época do milênio. E, por fim, já chegando no final, meus amados irmãos, no milênio vai acontecer a restauração no céu, na terra. A gente já tem conhecimento e vai ter mais ainda na próxima matéria de como será o milênio aqui sob o governo especial do Senhor Jesus Cristo. Ninguém terá obstáculos espirituais para seguir a Jesus como se tem agora. Mesmo que a natureza humana continue sendo a mesma, né? Porque Satanás estará preso por 1000 anos. E dentro do plano de Deus, no final do milênio, Satanás será solto por um breve espaço de tempo. E eu achei interessante a observação das razões, está no nosso livro aí, das 4 razões por que Satanás será preso. Porque alguém dirá assim, por que não elimina logo esse Satanás? Mas Deus tem sempre as suas razões. E as razões que nos são colocadas da soltura de Satanás, primeiro é a provação daqueles que nasceram no milênio, porque até o Senhor Jesus Cristo foi provado, né? Segundo, é mostrar que mesmo sem o tentador, o coração humano não convertido, ele permanece o mesmo. A terceira razão é uma demonstração de que a pecaminosidade da natureza humana, mesmo nas condições mais favoráveis possíveis, o homem jamais conseguirá por si mesmo alcançar a salvação. E a última razão é de mostrar que Satanás é incorrigível. Na aula anterior, no debate, alguém perguntou se não tinha jeito para Satanás, se de arrependimento, coisa e tal. Então, nos 1000 anos nos quais ele será mantido preso, ele dará demonstração da sua incorrigibilidade, né? Pois mesmo com 1000 anos de prisão, ele continuará sendo o mesmo que foi.
E então, meus amados, ele, nessa soltura, essa pequena soltura, ele ainda acirrará os ânimos das nações contra o governo do Senhor Jesus Cristo. Olha a petulância dele. E farão cerco à cidade de Jerusalém, e então, neste momento, ou nessa época, aí acontecerá também a sua condenação definitiva, porque a Bíblia diz que fogo do céu consumirá as nações rebeldes que atenderam o apelo de Satanás para se revoltar contra o governo de Cristo, e aí sim, serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre, Satanás, e lá já estão a besta e o falso profeta, e então finalmente todos eles estarão lá para todo sempre lançados no lago de fogo. E é aqui que vai se cumprir aquela expressão que Paulo disse lá no capítulo 6, versículo 3 de 1 Coríntios: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Porque a igreja que foi tão combatida pelo inimigo e suas hostes, ela estará juntamente com Cristo efetuando esse julgamento que marcará o ponto final das ações de Satanás para todo sempre. Então, meus amados irmãos, que nós tenhamos a confiança no nosso Deus, de que nós somos vitoriosos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós vivenciamos uma guerra espiritual ao pregar esse evangelho, ao termos a missão de expandir o reino de Deus, de cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e de ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós transformarmos Atos, capítulo 1, versículo 8, no mesmo formato, nós vamos observar que o versículo diz: e de testemunhai, e sede testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Porto Velho, até os confins da terra. Que o Senhor Deus de infinita bondade nos abençoe, para que no serviço cristão tenhamos sempre essa confiança que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Obrigado pela atenção de todos, que Deus nos abençoe. Amém.